Boa tarde, teleinternautas, boa tarde a todos vocês que acompanham aí a programação da UpTV. Estou aqui começando mais um programa, mais uma estreia. Hoje aqui a UpTV só está comemorando, gente. Olha só que bacana. Acabamos de estrear o programa da Elide, né, Eli de Bem com a Vida, que vai trazer muitas histórias emocionantes de superação. E agora aqui um convite, que eu fiz um convite muito especial ao Dr. Nelson Raspes, ele que é um grande especialista na área de dependência química e estreia hoje o programa na UpTV. Então, assim, a gente só tem comemorações aqui a fazer, agradecer ele aceitar o nosso convite, porque eu tenho certeza que muita gente do outro lado aí da telinha vai se beneficiar com os seus ensinamentos, com a sua experiência, com o seu conhecimento, viu, Dr. Nelson? A gente está aqui dando as boas-vindas a você e a todos os seus convidados que hoje estão aqui. Quero agradecer a Jaqueline Meirelles também, uma presença de uma personalidade hoje na sua estreia. Você não podia começar por menos, né, Nelson? Olha só, hein? Ele falou, eu tenho uma surpresa para você hoje. Eu não achei que ia ser tanto assim, né? É verdade. Boa tarde, Liliane. Boa tarde, internautas. É com um grande prazer que estou aqui a convite da emissora apresentando o meu programa agora, cujo título é Psicologia na Veia. Isso mesmo. Por que Psicologia na Veia? Porque nós vamos abordar assuntos relacionados à dependência química, à saúde emocional, a múltiplas dependências, múltiplas compulsões. Então é um programa que vai ser muito produtivo, vai ser muito interessante, que hoje faz parte de um novo projeto da minha carreira profissional. E eu não poderia deixar de convidar tanto a Jaqueline Meirelles quanto o Rodrigo, meu amigo psicólogo, porque são as principais pessoas que estão fazendo parte dessa nova fase da minha carreira pessoal e profissional. Então eu quero agradecer muito a Jaqueline por ter vindo aqui. Tive o grande prazer de participar da estreia do programa dela, Plano B, que vai pelo canal da emissora AltV, onde a gente falou sobre a questão da dependência de celulares e de internet. Foi muito produtivo, tivemos um retorno muito legal, né, Jaqueline? E o Rodrigo, que é uma pessoa amicíssima, um especialista em coaching, como é que é, Rodrigo? Ecopsicologia. Então aqui nós vamos hoje estar falando um misto sobre a questão da depressão, da ansiedade e um pouco da dependência química. E aí eu vou começar, né, perguntando. Bom, mas antes de você começar, então Nelson, eu quero dar aqui, já dei minhas boas-vindas, quero me despedir dos meus convidados, né, especialmente a você, Jaqueline, o meu carinho muito especial, ela que foi a Miss Brasil 1987, aqui, comparecendo pela primeira vez, visitando a UpTV. O meu carinho muito especial a você e por toda a sua trajetória aí de sucesso, né? Então, muito obrigada, Dr. Nelson. Obrigado você, sucesso para você e fique aí você com seus convidados. Muito obrigado por você também, pelo grande convite que você me fez para comandar o programa aqui. Então, vamos lá. Então, gente, como eu estava falando agora há pouco, a gente vai estar falando sobre a questão da depressão, da ansiedade, dependência química, que é o meu carro-chefe de trabalho, né, pela minha formação de especialização. Mas eu justamente chamei a Jaqueline e o Rodrigo pelo seguinte, porque a Jaqueline Meirelles, ela tem um livro, né, que ela lançou a questão de 2 anos atrás, né, Jaqueline? Tem 1 ano e meio. Vai fazer 2 anos Praticamente agora. 2 anos atrás, né, 1 ano e meio, que é aqui do Coroa ao Cajado, onde ela descreve todo o processo de depressão que ela passou na vida pessoal. E tanto ela quanto eu estamos desenvolvendo projeto em cima da questão, não digo de um combate à depressão, mas de criar uma amplitude maior, de transmitir informações para as pessoas a respeito da doença. E ela vai falar um pouco da experiência de vida dela e de números estatísticos impressionantes de que a gente está observando atualmente quanto à questão de depressão. Então, Jaqueline, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui, é uma honra muito grande. Eu que agradeço, muito obrigada por estar aqui com vocês, primeira vez, espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. Muito, muito bom, eu quero te agradecer o carinho, o retorno, inclusive, por estar sendo tão participativo nesse projeto, né, porque, assim, quando você acredita em alguma coisa e você coloca a mão na massa, você pensa, bom, eu vou dar o sangue por aquilo, né? E eu comecei a perceber, Nelson, que com a saída do meu livro, com o lançamento do livro, com o interesse que as pessoas estão tendo por esse assunto,
que a depressão é uma coisa extremamente grave. Eu comecei a levantar números, dados com a Organização Mundial de Saúde, com o Ministério da Saúde, e me comoveu. E eu falei, gente, como as pessoas estão a cada dia mais doentes, as pessoas estão cada dia mais ansiosas, mais sofridas, e com maior expectativa ainda, né? Porque as pessoas estão correndo, estão quase que patinando, né? Corre, quase não sai do lugar. Então, eu acabei começando pelas minhas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, a criar uma campanha contra a depressão e a favor da saúde emocional. Foi nesse momento, então, que você entrou na minha vida, que veio para agregar, porque tudo que a gente pode fazer em conjunto, a gente chega mais longe. Sozinho, você não vai muito longe, você começa. É verdade. Mas quando você tem um apoio, você vai mais longe. E a história dessa campanha começou por conta do tamanho interesse que eu tenho percebido que as pessoas têm pelo livro, pela história, e a quantidade de relatos que eu recebo de pessoas que estão a cada dia mais doentes. Né? É triste, sabia? É muito triste isso. Porque a sociedade está realmente num índice altíssimo. A Organização Mundial de Saúde já publicou que no mundo existem mais de 615 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. Isso fora os casos que a gente não sabe, né? Que não foram... Os casos escondidos, né? Que as pessoas que não se relatam. Né? Exatamente. E pessoas, inclusive, que ainda acham que depressão é uma doença que é fita, né? Que frescura, dá um tanque de roupa suja para lavar que isso passa, né? A gente escuta demais isso. Essas pessoas são vítimas, né? Elas são reféns dessas famílias que não acreditam que depressão é uma doença importante. Então, elas não chegam nem ser diagnosticadas com depressão porque a família não acredita. Então, é um índice muito alto. É verdade, sem dúvida. E é muito preocupante. Outro dado também que eu levantei, quase 1 milhão de pessoas no mundo cometem suicídio todos os anos. Meu Deus. Quase 1 milhão de pessoas. E a cada pessoa que comete suicídio, 20 ou mais já cometeram de 2 a 3 vezes a tentativa, né? Então, é um índice muito alto. Muito alto. O internauta, acredito que não estava ciente desses números que ela está trazendo, que são realmente números assustadores. E cabe aí um alerta, né? Porque muita gente que pensa que não tem depressão ou acha que enfrenta uma depressão sozinho, pode se dar mal futuramente, porque pelos números que ela trouxe, alarmantes, é muito complexo isso. Eu vou até fazer um coro, Jaqueline, com dados estatísticos referentes à dependência química, porque, segundo as últimas pesquisas também que eu andei fazendo, 6% da população mundial faz uso de psicotrópicos a partir dos 13 anos de idade. Isso inclui drogas lícitas, como cigarro, álcool, etc., psicotrópicos também, que são outros dados alarmantes que eu também tenho aqui, e as drogas ilícitas, crack, cocaína, LSD, entre outras tantas que a gente está acostumado a presenciar na rotina de trabalho. Então, e agora eu quero aproveitar, estar aqui com o Rodrigo, que também é o nosso amigo psicólogo, um grande parceiro meu também, um grande irmão, falar, Rodrigo, como é que você vê essa realidade da adolescência, dos jovens, a questão da própria depressão, da ansiedade, porque a gente observa que a juventude, a sociedade em geral, está vivendo uma coisa que a gente já discutiu aqui, até inclusive discutido no programa da Jaqueline, que é a síndrome do pensamento acelerado. Como é que você vê essa realidade hoje, Rodrigo? Bom, primeiramente, boa tarde aos nossos internautas. Obrigado pelo convite, né? Obrigado você. No seu programa. Muito né? Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Bom, né? Então, assim, eu, apesar de ser psicólogo, eu me interesso, né, por outras ciências, antropologia, sociologia, filosofia, que eu acho que elas acabam, né, dentro dessa área de humanas, nos trazendo um arcabouço, né, teórico que nos permite, né, a ver a questão da sociedade como um todo de uma forma um pouco mais, talvez, abrangente, né? Então eu vou falar um pouco, né, pensando aí, recuando um pouco na história, até a gente chegar aqui rapidamente no presente, né? Mas vamos pensar nas primeiras sociedades humanas, e que ainda existem alguns tipos de sociedade assim, que elas conviviam em tribos, né? Eram pequenos agrupamentos humanos, e as pessoas conviviam, né, em pequenas comunidades.
Então, o que acontecia, né? Então, ali as pessoas precisavam cooperar umas com as outras. Então, a ideia do que a gente vive hoje na sociedade, por exemplo, de pessoas em idade produtiva desempregadas, era algo incomum, né, para essas comunidades, para essas tribos, que ainda existem algumas poucas, né, devido ao avanço da sociedade industrial. Mas vamos pensar a respeito disso, né? Então, assim, as pessoas tinham um propósito, né? Elas se sentiam pertencentes a um grupo. Eu vejo hoje o jovem, né, com essa dificuldade de qual é a tribo dele, a quem ele pertence, a que grupo ele pertence, né? Então, assim, Zygmunt Bauman, ele falou a respeito da sociedade líquida, né? Então, o que é a sociedade líquida? É a nossa sociedade pós-industrial, né? É a sociedade pós-moderna, onde os nossos valores, eles são líquidos, né? Eles são... vocês estavam falando aqui, por exemplo, sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? Então, tudo isso é feito também do ambiente que a gente vive, né? Então, assim, todas as coisas hoje são muito velozes, muito rápidas, né? O jovem hoje, ele também entra no mercado de trabalho, ele já sonha, né, em se tornar um CEO numa empresa, sim, né? E, de uma certa forma, ele não está errado nesse pensamento dele, porque é o que a sociedade vende, né? De que todas as coisas são rápidas, todas as coisas são para amanhã. É verdade. Então, todas as coisas são... ele já chega, né, já é exigido de que ele tem que fazer resultados, tem que transformar aquilo, né? Então, isso daí é muito comum e eu vejo assim, aí a pessoa chega, né, e ela tem essa dificuldade, primeiro, quem sou eu, né? A quem eu pertenço? Da onde eu vim? O que eu vou fazer daqui para frente? O que eu vou fazer daqui para frente? Então, já começa com escolhas. Aí ele faz algumas escolhas. Aí ele vai percebendo de que as coisas não são tão simples como elas são vendidas, né? Como é nos desenhos, que é tudo muito rápido, depois nos filmes. Exato. Existe muito um trabalho, né, para aquilo acontecer e, de repente, ele sente que ele não é valorizado por aquilo. Sim. Então, eu acho que isso, né, vai proporcionando no jovem, começa essa ansiedade, né, de tipo, aonde eu estou, né? Qual é o meu papel no mundo? Qual é o meu papel no mundo? E eu já começo a me sentir perdido a partir daí. E isso vai me levando o quê? A um desencantamento com o mundo. Sim. Então, as drogas, né, vamos assim dizer, né, qualquer tipo de substância, ou às vezes outros tipos de dependência, que não necessariamente são drogas, mas dependências emocionais, tem muito a ver com essa falta de propósito, de sentido, sim, de significado. Então, eu acho que quando a gente preenche esse significado primeiro, que está muito difícil hoje de achar nessa sociedade pós-moderna, onde as trocas, as relações são muito rápidas e descartáveis, a gente precisa preencher com alguma coisa. E muitas vezes a gente preenche esse vazio com as drogas. Exatamente, é bem isso mesmo, porque, pelo que eu observo, a questão da dependência química está relacionada diretamente a essa sociedade que a gente vive, imediatista, que eu digo que é uma questão de tudo é para antes de ontem, não é nem para ontem, porque tanto ritmo, e a gente não consegue acompanhar esse ritmo. Informações que vêm a todo tempo, zilhões de informações diárias pela internet, pela televisão, que a gente não consegue acompanhar. E nem os pais conseguem acompanhar tudo que está acontecendo com os filhos também hoje em dia. E é por isso que cada vez mais está aumentando casos, tanto da questão de depressão, de ansiedade, quanto de dependência química. Porque hoje em dia, qual é o vício hoje, vamos dizer assim, que está em moda agora? É o jogo do Pokémon, que é o jogo está em alta, que é um jogo altamente viciante e que o povo agora só fala nisso. Então, é mais um jogo, mais uma forma de se vender o vício de tecnologia e de internet. Mas agora, vamos aproveitar que a gente está falando sobre isso, porque eu acho que é importante enfatizar que por trás também da questão das dependências e das compulsões, tem os estados emocionais, né? Tem os problemas emocionais. E, Jaqueline, eu queria saber de você o seguinte... você passou por uma questão de depressão, você relata aqui no seu livro a tua experiência, você trouxe números alarmantes a respeito do que está acontecendo na sociedade atual. Como é que você tem trabalhado essas questões do dia a dia? Como é que você tem divulgado esse problema que você já passou? Como está sendo a receptividade das pessoas? A receptividade das pessoas está sendo intensa. Eu estou surpresa, por isso que eu estou tão preocupada. Eu me coloquei à disposição com o Ministério da Saúde para fazer alguma campanha, né, para alertar ou até mesmo para trazer informação para as pessoas que não têm informação a respeito da doença e que não respeitam a depressão como uma doença que leva a óbito.
mas eu não obtive resultado. Infelizmente, a resposta que eu tive do Ministério da Saúde foi: nós não temos verba para campanha. Não tem verba. Não tem verba para fazer campanha. Então, se não tem verba para fazer campanha, eu, com um grãozinho de areia, vou fazer a minha campanha particular dentro daquilo que eu acredito e do que eu posso ajudar. Eu tenho ajudado. Sei que tenho ajudado porque a resposta, o retorno tem vindo, a mídia tem acompanhado e tem me dado bastante impulsionamento, divulgação, apoio, exatamente. Com relação a isso, por ser uma campanha individual e agora com adeptos, né? Trazendo comigo uma corrente de pessoas que acreditam naquilo que eu acredito, a força acaba aumentando, né? Mas, verdade. O meu livro eu acabo vendendo ele pelo Facebook, ele está esgotado nas livrarias, eu tenho ainda livros comigo, e enquanto eu não cuidar ainda de uma próxima edição, eu estou fazendo a venda pelo Facebook. Maravilha. Pelo meu perfil. Maravilha. Vejam, gente, como é que pode os próprios meios governamentais não terem verba para custear uma campanha de tão importância quanto essa, gente? A gente é mesmo que um grão mesmo, né, Jaqueline? Porque se não formos nós, como é que a gente vai chegar nesse público? Então, é uma questão de ideal, de filosofia, né? De você acreditar naquilo que você... Querer fazer fazer acontecer aquilo que você acredita de fato. E eu acredito, como eu passei durante 6 anos, eu enfrentei uma depressão seríssima, com um monte de doenças decorrentes da depressão, com tentativas de suicídio, que entra naquele índice, né, de cada pessoa que comete suicídio, pelo menos 3 tentam. Eu, graças a Deus, eu fiquei só nas tentativas, né, que senão eu não estava aqui para contar a história nem para fazer a minha parte social. Eu me sinto não responsável pelas pessoas, mas eu me sinto responsável socialmente em falar sobre a doença. Sim. E tentar abrir os olhos das famílias para olhar para o lado, ou para o teu amigo, ou para o teu parente, ou para o teu filho, inclusive crianças, né? O maior índice de morte na faixa de adolescente é por conta dos 19 aos 25 anos, o óbito é por conta de depressão. Na adolescência. Vocês têm conhecimento disso, internauta? Olha que número interessante que ela está falando. Isso em decorrência ao que, às vezes, o adolescente ele está deprimido, ele vai lá e ele usa droga, ou ele está ansioso, ele vai lá e faz... Então, são coisas assim. Teve um dia que eu tive uma experiência super desagradável, eu estava com a minha filha, ela estava fazendo inscrição num cursinho aqui em São Paulo, e, de repente, um barulho horroroso, né? Parecia uma explosão. Quando a gente teve notícia, um rapaz de 19 anos se atirou do alto do prédio, do lado onde era o cursinho. Então, aquilo dali me deixou muito, muito, muito mal. Eu falo, como é que está a cabeça das pessoas, né? Como é que as pessoas estão pensando, raciocinando, que referência que elas têm de vida, né? Tudo verdade. De mentalidade, preocupante. É muito preocupante. É muito preocupante. Então, eu resolvi me mobilizar sozinha dentro dos recursos que eu tenho. Mídia, rede social, e estou fazendo o meu trabalho aí. Pelo menos que eu puder ajudar, para mim eu já... me sinto feliz, me dou por satisfeita. Então, pelo menos um por dia que eu puder ajudar, dar uma força, ou pelo menos enxergar a vida de uma maneira diferente, ajudar a caminhar de uma outra maneira, eu já me sinto feliz. Com certeza, porque não tem como a gente fugir dessa realidade. Não tem como. É a doença do século, né? É a doença do século justamente por conta dessas coisas que a gente estava falando aqui. A mente acelerada, tudo acontecendo muito rápido. Os jovens, às vezes, a expectativa, né, deles, com eles mesmos, é muito alta. E as coisas não acontecem nem com a velocidade, nem da maneira como eles querem. E nem do jeito como a gente quer, né? Exato. Então, a gente acaba... se frustrando, né? Sim. E essa frustração, às vezes, você não quer frustrar o outro, mas você está frustrado consigo mesmo, acaba gerando angústia e daí vai desencadeando uma série de outras coisas. Uma coisa vai puxando outra, né? Então, internauta, que interessante tudo isso que a gente está conversando, né? Hoje o programa está sendo ao vivo, mas não estamos contando com ainda a participação, mas vocês podem deixar suas perguntas, seus elogios, através do participe@uptv.com.br, que a gente vai estar colhendo depois para poder devolver para vocês, ok? Em cima do que a gente está falando, Rodrigo, aí entra a questão também que a gente pode estar falando sobre a felicidade, né? Eu já vi um documentário recentemente, que foi feito um estudo no mundo, em que se consta que o país mais infeliz do mundo, na atualidade, e o maior índice de suicídio é o Japão, por conta de toda uma sociedade capitalista, apesar de toda a cultura oriental que eles têm preservado, etc.
Como é que você vê essa questão também da felicidade, da busca da felicidade? Existe felicidade? Como é que isso, você pode passar essa orientação para o nosso internauta? É um conceito muito interessante, Nelson. Então, assim, a felicidade sempre foi objeto de estudo, né, de filósofos desde a antiga Grécia. Também os filósofos orientais também estudam de uma ou outra forma a respeito da felicidade. E existe uma abordagem de psicologia que eu também trabalho, que é uma abordagem de psicologia que ela vem se tornando um pouco mais conhecida, mas ainda não é muito conhecida, que ela é chamada de psicologia positiva, que é justamente, as pessoas chamam ela também de ciência da felicidade. E assim, o grande mérito, né, vamos assim dizer, dessa ciência, como eu não sabia que você ia abordar sobre esse assunto, eu não trouxe aqui uma estatística, né, mas faltam também estatísticas do povo brasileiro a respeito de felicidade, mas a psicologia positiva ela resgata, né, alguns dos ideais da filosofia grega. Então as pessoas pensam, né, então assim, elas pensam felicidade muitas vezes como um destino, quando na realidade a filosofia por detrás da felicidade é toda a jornada, é todo o caminho. Ela não é um porto, né, ela não é um ponto de parada, né, mas ela é todo um caminho, né, ela é todo um processo, né, tanto que a psicologia positiva ela vem tratando a felicidade como um processo, né, semelhante à ideia da natureza, como um florescer. Entendi. Né, então assim, como que é esse florescer, né, é algo que você deve cultivar. E como que você cultiva, então, a felicidade? Você cultiva através de significado, de propósito, que é justamente isso que a gente estava falando que está faltando hoje para a nossa sociedade, para esses jovens também. Você estimula isso através da descoberta dos seus valores pessoais. Isso é bastante trabalhado também em coach. Então, aquelas questões que a gente estava falando aqui no início, né? Então, quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou, né? Que são as 3 perguntinhas da filosofia, né? E que o coach também, de uma certa forma, trabalha isso, né, com as pessoas, saber assim, tá, então quem eu sou, né? Quais são os meus valores, né? No que eu acredito, no que eu faço de melhor. E usar isso para potencializar aquilo de mais positivo que essa pessoa tem, para que ela entre em fluxo, né? Que é o conceito de flow. Então, quando a gente está em fluxo, né? Então, todos vocês já entraram, né? Acredito que o internauta também que nos acompanha aqui também já entraram nessa experiência, que é quando você se vê imerso numa situação e simplesmente você se vê tão envolvido naquilo que parece que o tempo parou. Sim. Né? Você não quer parar para ir no banheiro, você não quer parar para comer. De tão prazeroso que aquela atividade que você está fazendo, ela está resultando para você. E para que você entre em fluxo, né, tem que existir um desafio contínuo daquela atividade que você está desenvolvendo. Que ela não pode ser nem muito fácil, senão ela causa, vamos assim dizer, uma certa... Não tem muita graça, né? Uma certa frustração, uma certa sonolência. Apatia, né? Assim como ela também não pode ser muito difícil. Né? Então você tem que gradativamente, né, ir aumentando o grau de dificuldade, como num jogo de videogame, né? Então, já que a gente está falando sobre jovens, né? Então, no jogo de videogame, o que acontece, né? Você vai lá, escolhe os níveis, né? Você está jogando a primeira vez, você vai no nível fácil. E você vai aumentando, né, o nível de dificuldade, né? Então, né, na filosofia grega, por exemplo, Aristóteles falou a respeito do conceito de eudaimonia. Então, o que era a felicidade para os antigos gregos, né? Era a questão do humoristos, né? Que era a questão do aristocrata. Não como a gente entende aristocrata como uma figura política, mas era aquela pessoa que tinha valores profundos, que ela buscava um propósito, um significado, ela buscava contribuir com a sociedade, né? E ela estava voltado não apenas para si, mas para o outro. Então, um dos grandes segredos que a psicologia positiva, na realidade, vem revisitando desde a filosofia grega, e ela estuda também sobre filosofias orientais, para ela criar a ideia de psicologia positiva, de felicidade, é muito interessante porque eles fazem esse casamento, né, entre Oriente e Ocidente, e traz o melhor dos dois. Mas um grande segredo, né, que já é conhecido há milênios, é que para a gente ser feliz, a gente precisa do outro. Né? E mesmo a pessoa que ela é a mais egocêntrica, que ela é a mais egoísta, mesmo que de uma forma muito distorcida, ela quer mostrar para o outro o que ela tem. Né? A sociedade do ter em vez do ser, né? Do ter em vez do ser, mas perceba que assim, ela quer ter porque ela quer mostrar para o outro. Então, se ela quer mostrar para o outro, significa que ela não se sente autossuficiente. Exatamente. Então, mesmo isso distorcido, está mostrando o quê? De que, assim,
eu não sou uma ilha só. Eu não Sim. basto para mim mesmo. É eu verdade. preciso do outro, né? Eu me realizo para o outro. É verdade. E aí tem um conceito que eu gosto muito da filosofia africana, que é o Ubuntu, que diz assim, eu sou quem sou, porque somos todos nós. É verdade. Então, É assim, verdade. eu não posso me realizar, eu não posso estar feliz se o outro também não estiver feliz. E que vai, né, de diferentes filosofias, falando um pouco de filosofias orientais, a gente encontra outras filosofias que também dizem o mesmo. Mesmo no cristianismo também a gente encontra isso. Então, assim, todas as filosofias, né, espirituais da humanidade dizem a mesma coisa, que nós precisamos do outro. Sim. Né? Então, é a ideia do amor, é a ideia da compaixão. Então, esse é o grande segredo da felicidade, né? Para você encontrar a felicidade, você não vai encontrar a felicidade somente em você. Você vai Sim. encontrar a felicidade se realizando também através do outro. Exatamente. Muito interessante isso que o Rodrigo está falando, e eu vou fazer um coro aqui com ele também, no seguinte sentido, da questão da felicidade, né? Porque eu que trabalho com dependência química, múltiplas dependências, é muito comum as pessoas procurarem a felicidade nas drogas ou nas medicações. Para vocês terem uma ideia, com esse número absurdo de venda de psicotrópicos, principalmente os ansiolíticos, de 2007 para cá, houve um aumento de mais de 400 vezes, 800 vezes, desculpa. O que em 2007 o Brasil vendeu 27 mil unidades de tarja preta, vamos colocar já mais especificamente o Rivotril, o clonazepam, do ano passado para cá, venderam-se mais de 24 milhões e 300 mil unidades. E aí eu quero fazer até uma colocação em cima dessa questão da felicidade, do porquê que as pessoas buscam na medicação, pelo seguinte, porque eu nunca esqueço uma situação que eu vivenciei no hospital onde eu trabalho. Era um final de ano, e já a gente sabe que final de ano, psiquiatra sai de férias, psicólogo sai de férias, e aí conversando com o psiquiatra da instituição onde eu trabalho, ele foi muito, muito, muito feliz do que ele falou, uma situação que me chamou muita atenção. Ele falou, é impressionante como as pessoas saem felizes com uma receita, que elas não vão ficar sem medicação pelo período que eu vou ficar de férias. Elas saem felizes com uma receita na mão, porque eu vou ficar um mês de férias e elas não vão ficar sem o remédio delas. Ou seja, isso também é dependência de remédio. Agora, entrando na questão do que o Rodrigo falou sobre a questão da felicidade, a questão da depressão que a Jaqueline está trazendo, a gente questiona, o que a gente precisa? Né? Precisa de remédio para ser feliz? O que a gente precisa? É lógico que é muito subjetivo, acredito eu, essa situação, mas com certeza, a gente não é em droga, não é em remédio, não é em nada disso. A gente sempre procura resgatar a essência da pessoa. Né, Jaqueline? Sabe que, vou fazer um parêntese Por aqui. favor. Uma coisa que eu aprendi com a minha doença, eu acabei aprendendo muita coisa, né? E uma delas Acho legal se falar. é que, infelizmente, o que eu percebo hoje com relação à felicidade das pessoas é que muita gente deposita a própria felicidade nas mãos de uma situação, ou nas mãos de uma pessoa, ou nas mãos, seja lá do que for. Mas a pessoa deposita, depende daquilo dali ser um sucesso para estar feliz, para ser feliz. E nos relacionamentos a gente encontra muito Sem isso. dúvida. As pessoas depositam a própria felicidade nas mãos do companheiro. Ah, então ele vai ter que me fazer feliz. Não. Você primeiro tem que ser feliz com você mesma, porque só assim o seu contexto será feliz. Sim. Só assim você se sentirá realizada. Só assim Sim. as coisas realmente caminharão de uma É maneira verdade. positiva. É verdade. Porque hoje em dia as pessoas... não, se eu estiver sozinha eu não estou feliz. As pessoas não sabem conviver consigo mesmas. Sim. Elas não sabem conviver com estou sozinha em casa ou passar o final de semana sozinha. Não sabe, não consegue. As pessoas não conseguem conviver com elas mesmas. Parece que tem um monstro. Sim. Então, é muito importante o amor próprio, é muito importante a autoestima. E as pessoas estão muito desvalorizadas nesse momento e acabam recorrendo sempre à questão do medicamento porque acha que isso daí vai eliminar aquele problema dela. Mas, na verdade, é um problema interno, é um problema interior. Se a pessoa não consegue administrar as próprias emoções, os próprios sentimentos e aceitar a própria solidão, né, eu comigo mesma, como é que a pessoa pode ser feliz e como é que ela pode querer ser feliz em comunidade? É verdade. Ou dentro de uma relação, ou seja lá como for. Você me fez lembrar, Jaqueline, a entrevista que você fez com o Ari Toledo no dia da estreia do seu programa, em que eu peguei uma frase que para mim foi muito marcante, quando você questiona a questão dele conviver com a solidão. Que para mim foi uma frase fantástica, porque o Ari é uma pessoa extremamente inteligente, é um doce de pessoa. Eu mando aqui um grande abraço para o Ari Toledo também, quando ele vê o nosso programa. Um grande abraço para você, Ari. Que ele fala o seguinte,
a solidão já é a minha companhia. Mas a solidão é a companhia de todos nós. Nós nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos. E é uma pena as pessoas não entenderem que nós somos os nossos melhores amigos. Exatamente. Não adianta você querer, não, eu dependo dele, eu dependo daquele, eu dependo do meu filho, eu dependo do meu marido. Não, a gente depende da gente. Uma dependência generalizada, né? A gente depende da gente. Então você tem que aprender a ser o seu melhor amigo. É verdade. E conviver com a sua solidão, né? Porque se você é seu melhor amigo, você não está sozinho. É verdade. Você aprender a gostar de você. Então é questão da autoestima, é questão do amor próprio. Porque a pessoa que não sabe conviver consigo mesma, ela não se ama. É verdade. E essa frase do Ari foi interessante porque me fez refletir. Porque para todo mundo fala, né, Rodrigo? Eu estou sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer. É sempre a culpa é do outro, A né? culpa é do outro. sempre. É exatamente interessante isso, porque foi o que ele disse. Eu me recordo perfeitamente, eu até me emocionei assistindo a sua entrevista com ele. Eu tenho que fazer uma escolha na minha vida. Eu quero conviver com as companhias da solidão ou qual outra companhia que eu quero. Então eu vou ler, eu vou escrever. Claro, vai fazer aquilo que você gosta. Eu vou fazer aquilo que eu amo. O Ari é uma pessoa extremamente ativa. E ele é um exemplo também de pessoa, não só como humorista, mas como ser humano. Você sabe uma coisa que eu falo muito que está relacionada com essa questão da autoestima? O nosso coração tem 100% de amor para dar, né? Divide ele ao meio, pega 50% para você, que é o seu amor próprio, e os outros 50% você distribui como você quiser, com cachorro, periquito, papagaio, passarinho, filho, vó, avô, trabalho, com quem você quiser. Mas a sua metade está resguardada, é o seu amor próprio. Aquilo dali não pode ser mexido, porque é o seu sustento, é a sua base, é a sua estrutura. Se você perder tanta gente que ama por completo, que dá o coração inteiro, o namorado termina, a pessoa despenca. O marido separa, arruma outra, a pessoa despenca. É verdade. Por quê? Porque não tem amor próprio. A partir do momento que ela se resguardar, que ela tiver guardadinho lá junto com ela, metade do amor dela só para ela, fala, não, escuta, tô sofrendo, tô triste, mas eu sou mais eu. Por quê? Porque eu tenho amor próprio. É verdade. Eu acho que isso está faltando bastante. Hoje em dia as pessoas estão meio perdidas com relação a isso. Elas estão dando tudo em busca de uma felicidade que nem elas sabem. Utópica, né? Que podem encontrar a começar de si mesmas. É verdade. O que você acha, Rodrigo, sobre até essa questão da própria a linha de pensamento que eu coloquei do Ari Toledo? O que você acha? Bom, até resgatando um pouco daquilo que você falou sobre os psiquiatras, né? Sobre a questão do medicamento, da questão das férias, resgatando também um pouquinho desse pensamento, né? Eu fico pensando também assim, em relação àquele psiquiatra, por exemplo, que às vezes ele não quer medicar a pessoa porque ele percebe de que aquela pessoa não precisa de um medicamento, que o que ela precisa na realidade é de um processo de psicoterapia, um acompanhamento às vezes terapêutico, né? Um encontro às vezes com esse vazio que a gente também estava falando aqui dentro, né? De saber integrar esse vazio que nós sentimos, né? Que todos nós temos aqui dentro e que não é um vazio ruim. Sim. Né? Esse vazio é justamente para que a gente preencha de coisas novas, né? Porque é nisso que consiste as crises, né? É uma mudança de perspectiva, Sim. uma mudança de visão, de comportamentos, né? Mas eu fico pensando, né? De que para um psiquiatra é um desafio muito grande quando ele se recusa a passar um medicamento para uma pessoa, porque é como se ele não estivesse exercendo uma boa medicina. Exatamente. Porque ele sai, né, com todo um referencial teórico, né, para justamente oferecer uma química para as pessoas, e aí alguém vai sair do consultório dele sem uma química. Então, assim, eu acho que é um ato, né, de extrema coragem também de um psiquiatra muitas vezes falar, não, você não precisa de um remédio. Você precisa de um processo de psicoterapia. O que eu também não estou querendo dizer que não existam pessoas que precisem realmente de Sim, a gente não de pode uma descartar química, essa né? possibilidade. Então, assim, a gente nunca pode descartar essa possibilidade. Nós, psicólogos, também não temos aí a questão de como, né, pegar e dizer se a pessoa precisa ou não, né? E isso mesmo para o psiquiatra também assim, ele também nunca pode afirmar com toda certeza, porque a gente não tem, por exemplo, um hemograma, né, do cérebro que possa medir, né? Falar, olha, tá faltando determinada substância no cérebro, né? Da mesma forma como a gente mede, né? A gente tira sangue, né? E fala, olha, sua hemoglobina tá tanto, tal. Então, assim, ainda não existe, né, esse tipo de exame que possa dizer, olha, tá faltando. Então, assim, é um experimento, né? Você vai dosando, né, esse medicamento. Mas pensando nessa questão, né, do vazio, do que você falou a respeito do Ari Toledo, de estar com a gente mesmo. Então, assim, se a gente for pensar, por exemplo, até na própria prática da psicologia positiva, existe um exercício que a gente chama de mindfulness. Esse exercício, ele nada mais é
do que técnicas de meditação, né? Que você faz um processo de autopercepção, né? Então você, por exemplo, começa a sentir o seu corpo, você pode fazer uma contagem de respiração, tudo isso visa o quê? Você entrar em contato com o seu vazio interior, né? De você... eu lembro muito, né, dos computadores antigos que a gente gerava aquele processo, né, que era chamado de defrag, né? Então, o que era, né? Você ficava assistindo e ficavam uns tijolinhos amarelos e eles ficavam, né, tipo, um atrás do outro, né? E eles pareciam que você via todos os tijolinhos tudo espalhado, né? E ele passava aquele processo de defrag, né? Que eu associo como um processo de meditação, pensando em questão de sistemas, né? De software. Então, assim, é como se a gente gerasse, ao lidar com o vazio e usar de técnicas para isso, de respiração, de meditação, ou outras formas, né, que as pessoas têm. Uma oração não deixa de ser também, para quem é religioso, de uma forma de meditação. É verdade, você também. falou um ponto muito importante agora. Tudo isso, né, na realidade um processo, né, de defrag no seu software cerebral que você está fazendo. E o que eu notava no computador, né, que depois que gerava, né, aquelas barrinhas que ficavam todas organizadas, existia um certo aumento de performance no computador. Ele ficava mais rápido. Então eu vejo que toda vez que a gente sente esse vazio, é um convite, né, que a gente está tendo para introspecção, né, para falar, puxa, existe algo que eu estava fazendo, mas que não está mais servindo agora. Né? Eu estou passando por um processo de transformação de valores. Né? O que os místicos, né, chamam de a noite escura da alma. Uhum. Então é um processo muito valoroso, né? Se a pessoa, principalmente se ela puder contar também com um acompanhamento profissional para passar também por esse processo, que vai poder ajudá-la, né, a passar de uma forma mais significativa por esse processo e aproveitá-lo, né, pelo seu lado bom. Né? Então é uma crise que a gente passa, mas essa crise é tirar o S e fica CRI. Né? Um processo de criação. Sim. Né? De desenvolvimento. É um convite a desenvolver novas competências. Então, assim, eu lembro, né? Então, todos passaram também por isso, né? De quando a gente é criança e está crescendo, né? Aquelas famosas dores do crescimento, né? Então, tipo, dói o joelho, tal. Meu filho está com 3 anos e meio, às vezes ele acorda de noite falando que está doendo a perninha dele. Eu lembro também dessas dores, acho que todo mundo lembra dessas dores, que são dúvida. As dores do crescimento, né? Então, a gente tem as dores do crescimento físico e tem as dores do crescimento mental, emocional. Se a gente souber passar por isso e não usar das drogas, com toda certeza vai ter valido a pena. Exatamente. Internauta, olha quanta coisa interessante nós estamos conversando aqui, né? Então eu peço para você, novamente, para dar sua opinião, suas sugestões, suas ideias, através do participe@uptv.com.br, para a gente poder explorar mais esses assuntos nos próximos programas. E eu fico pensando o seguinte, né, gente? Com a crise que o mundo está passando, que o Brasil está passando, muita gente justifica, entre aspas, que está infeliz por conta disso. Como é que vocês veem essa questão? Precisa o país estar em crise ou não? Como é que é essa questão das doenças para vocês em relação à crise mundial do país? Uma coisa depende da outra? O que vocês acham? Eu vou começar? Jogou a bomba na minha mão. Vamos lá. Eu acho que a crise existe sim, afeta sim, vem junto com o desemprego. As pessoas ficam sim desestabilizadas emocionalmente, financeiramente. Qualquer deslize financeiro gera estresse. É todo um conjunto. Mas é aquilo que a gente sabe, né? Às vezes é muito fácil falar quando não está dentro da situação, porque cada um é um, né? Mas quando se tem... Eu acho que nenhuma ação de impulso justifica, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar. Somos seres pensantes, eu acho que a gente tem que pensar. E nada justifica porque o país está em crise, eu vou beber. Porque eu perdi o meu emprego, eu vou beber. Inclusive, a bebida é um dos alertas para homens que sofrem de depressão. Às vezes, é verdade. Justamente porque a nossa sociedade é machista, o homem é tão forte, é tão capaz e é tão poderoso que o fato dele se desequilibrar ou se desestruturar gera nele uma insegurança muito grande. Ele tenta esconder isso daí, camuflar isso daí através da bebida. Então, mulheres atentas, que se seu marido está bebendo muito, pode ser
indícios de depressão. E só um adendo, porque o álcool também é depressor, para efeitos de conhecimento. O rebote, né? Aí pronto, virou efeito dominó e acabou. Aí virou bagunça mesmo. Mas eu acho que existe sim esse desequilíbrio em função de toda essa crise que a gente está enfrentando. As pessoas ficam um pouco mais preocupadas e acaba gerando um pouco mais de estresse, né? Mas é aquela tal coisa, se você já está propenso a alguma ação nesse sentido, de recorrer a outros recursos, né, para tampar um buraco, aí não tem jeito, porque você já está tendencioso, mas se não for o caso, não vale a pena, né? Porque tudo tem solução, é uma questão de tempo. É verdade. Então, Rodrigo. Bom, eu vou falar do ponto de vista, então, um pouquinho da ecopsicologia, né? Eu tenho um grupo que se chama Bem Viver e Bem Conviver, onde a gente aborda sobre esses assuntos de crise em geral da seguinte forma, né? Através de uma tríade que eu acho que ela acaba englobando tudo e acaba, né, justamente trazendo um pouco também dessa ideia do meio ambiente, da ecologia também para essa pauta que eu acho que é importante e acaba sendo tudo, vamos assim dizer, né, interdependente, interrelacionado, porque nós somos seres da natureza, né? E não a parte da natureza, porque às vezes a gente se comporta como se a gente fosse, tipo, sei lá, algum tipo de ser completamente diferente que não fosse feito de natureza, né? A gente é feito de átomos que estão presentes aí no universo desde o momento de criação do universo, que a gente pode falar a respeito de criação, né? Porque hoje as teorias são muito complexas, então o universo já virou multiverso, já virou N dimensões, né? E aí quando o universo se desfaz, está se criando um outro. Então hoje se fala muito difícil, né? A gente pegar e falar a respeito de que existe um começo, ou que existe um fim. Né? Mas vamos pensar assim, de que nós somos formados dos mesmos elementos, né, que estão presentes no universo, e somos formados dos mesmos elementos que estão presentes na natureza. Né? Então, quando a gente faz lá, por exemplo, voltando àquela ideia do hemograma, né? Então tem lá, né, ferro, tem uma série de elementos químicos que estão presentes no nosso corpo, que são os mesmos elementos que você encontra na Terra. Então, quando a gente fala a respeito de crise, de sociedade, uma série de coisas, eu gosto de pensar a respeito da seguinte tríade, né? Que é solo, alma e sociedade. E eu acho que por aí a gente completa um ciclo. Por quê? Solo. Solo é aquilo que a gente cultiva na terra, né? Então, assim, se eu não cuidar bem desse solo, é o meu alimento, eu não vou ter o que comer. É verdade. Né? Eu vou morrer. Então, assim, não adianta a gente falar, por exemplo, em economia e falar em uma série de crises e não pensar a respeito da crise ambiental. É verdade. Né? Que é a nossa casa comum. Né? Se a gente não cuidar da nossa casa... Planeta, né? O nosso planeta, né? Tudo fica confuso, né? Então, assim, as pessoas, quando elas não conseguem cuidar bem da casa delas, particular casa onde elas moram, elas já se sentem confusas mentalmente, tanto que quando elas estão confusas, o que acontece? A casa tende a estar bagunçada. Entendi. Ou se a casa fica bagunçada, acaba bagunçando a mente. Uma coisa está interrelacionada à outra. Uma influencia a outra, né? Reflexo da outra. Então, imagine que a crise ambiental que a gente vive também se reflete na nossa alma. Né? E por alma, não necessariamente a gente precisa, né? Aí vai de cada um, das crenças de cada um, não necessariamente a gente precisa entender como algo talvez místico, mas a gente também pode entender como uma questão da nossa humanidade, né? De estar animado, né? De uma identidade, daquilo que não me faz humano. Então vamos pensar assim, tipo, como que são as nossas relações humanas, as nossas relações de trocas uns com os outros. E a questão da sociedade é porque tudo envolve a questão de onde a gente está inserido, né? As outras pessoas, a economia, tudo isso acaba fazendo parte, né? Acaba interrelacionado. E para falar nessa questão de crise, então o que a gente vive, né? Então, assim, a gente industrializa todas as coisas. Então, hoje a gente estava falando, por exemplo, a questão do desemprego. Né? Então, hoje tem muitas pessoas em idade produtiva que estão desempregadas. Então, imagine que, em tempos antigos, as pessoas não morriam de fome. Elas podiam pegar e plantar no solo e tinham seu alimento. Hoje, se alguém se vê desempregado e acaba o seguro-desemprego, como que ela vai sobreviver? É verdade. Né? Hoje a gente não tem um espaço onde você fazer uma horta. Existem algumas pessoas que vêm trazendo essa iniciativa, né, para suas casas, de às vezes fazer uma hortinha em garrafinha plástica, mas isso não é suficiente para as nossas necessidades materiais a nível de alimento. Então eu percebo, né, de que a gente está vivendo algo que eu chamo de monocultura da mente, do pensamento. Uhum. Né, onde tudo está muito padronizado. Então esse é o grande problema, é isso que está causando todas as crises. A gente precisa diversificar. É verdade.
Gente, o papo está muito bom, mas eu já acabei de receber um sinal aqui que nosso tempo está acabando. Olha só como passou rápido. Que pena. Que pena. Realmente é uma pena muito grande, porque o papo está maravilhoso. Está sendo uma aula para todos nós aqui, tanto a experiência da Jaqueline com o Rodrigo, dividir a minha experiência profissional com vocês, internautas. Está sendo um prazer incomensurável de poder passar isso para você. Esse é o objetivo do programa Psicologia na Veia, de passar para vocês esses debates interessantes, essas informações, para que vocês reflitam, para que vocês busquem orientações através dos profissionais, que não é por falta de profissionais que as pessoas vão deixar de se ajudar. E olha quantos conteúdos nós temos para refletir e quantos temas a gente não levantou aqui para os próximos programas daqui para frente, não é verdade? Então, eu vou pedir agora nessa parte final, Jaqueline, suas considerações finais. Já mais uma vez te agradecer muito, de coração, muitíssimo obrigado por você ter vindo, foi um prazer muito grande. Eu que agradeço mesmo de coração, te desejo muito sucesso. Muito obrigado. Eu espero que o seu programa seja assim, você venha colher bons frutos dele, porque você está fazendo um bom plantio, são boas sementes que você está plantando. Muita gente vai absorver as informações que você está passando aqui de uma maneira muito positiva. E é exatamente isso que a gente quer, né? É verdade. Melhorar a cabeça das pessoas, melhorar a forma de pensar das pessoas. Então, o que a gente puder fazer para poder agregar valores, né? Eu acho que é meio que por aí. Eu posso deixar um contato? Por favor, deixe seu contato para as pessoas que quiserem falar com ela e fala do seu livro mais uma vez. Então, o meu livro, ele está à venda no meu perfil do Facebook, que é Jaqueline Meireles, como está escrito aqui. Se você se interessar, é só entrar em contato comigo pelo inbox. Meu Instagram também é Jaqueline Meireles. Também tem o Instagram agora do Plano B, que é do programa. Tem também meu canal do YouTube, também, que tem todos os programas lá, tem todas as minhas participações, entrevistas, Maravilha. Muita coisa bacana. E é isso. Eu quero deixar a vocês um grande beijo. Se precisarem de qualquer coisa, também tem o contato, @jaquelinemeireles.com.br. Estou aqui à disposição e sempre que precisar, pode contar comigo. Obrigado, Jaqueline. Obrigada a você. Rodrigo, suas considerações e seus contatos, por favor. Bom, que a gente possa, né, resgatar essa nossa natureza, tanto fora quanto essa natureza dentro da gente, que vem sendo estudos que eu venho realizando, que eu acho que são a solução para a nossa sociedade, de viver de uma forma mais simples, menos consumista, e isso vai nos trazer menos dívidas, né? Menos dor de cabeça, então que a gente possa aí viver de forma mais simples, que com toda certeza a felicidade não está no consumismo, né? Não está nem nas drogas e nem no excesso de consumo. É verdade, né? é verdade. E o meu contato, né, então é DDD 11, né, 997137075. Eu sou da Remaker, Potencial Humano Integrado e Bem Viver, e meu e-mail é rodrigo@remaker com pi, né, phi.com. Rodrigo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço Mais o uma convite vez. e agradeço, né, os internautas que estão nos assistindo. É isso aí, amigo internauta. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o programa. A gente estará aqui novamente em breve. Nós faremos inicialmente um programa mensal. Então, nos aguarde para o próximo mês com mais assuntos, com mais temas. E reforço para vocês deixarem a opinião de vocês através do e-mail aqui da UpTV, que é o participe@uptv.com.br. Coloque suas opiniões, suas críticas, suas dúvidas. Nós vamos estar recebendo com o maior carinho. Quero dedicar esse programa a todos os meus amigos, familiares, aos meus convidados e agradecer muito a essa família UpTV que tanto me acolheu carinhosamente. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.